A polícia militar apreendeu cerca de 30 quilos de cocaína que estavam em um carro, atenção, da Receita Federal, em Guarulhos, na Grande São Paulo. É isso aí mesmo que você ouviu. Vamos ver mais informações com o nosso Bruno Silvestre aqui no plantão. Mas vamos ver só se eu trouxer o Bruno Silvestre. Está aqui o Bruno Silvestre. Bruno, como é que é? Como é isso? Notícia pesada. Pesa exatamente 30 quilos. Desculpa, eu avisei que eu ia fazer essa piada, eu fiz. Pois é, exatamente. Essa aí é mais uma das questões que acontece no Brasil, né? Às vezes a gente tem caso de polícia prendendo polícia, e nesse caso aqui a gente tem a polícia prendendo a Receita Federal. Basicamente, para explicar a situação, que ela é muito irônica, Para dizer o o que mínimo. acontece é que simplesmente a Polícia Militar averigou lá um carro da Receita Federal. Não, assim, os detalhes completos a gente não vai ter, a gente tem mais o que parece que aconteceu, né? Que um carro da Receita Federal estava indo para uma comunidade. E peraí, o que esse carro está fazendo aí? A Polícia Militar parou esse carro e encontrou esses 30 quilos de drogas. E aí, qual foi o detalhe aí, né? O funcionário lá falou que estava levando esse material lá da Receita para a comunidade, que tinha sido contratado para isso, ao que parece, né? E essa situação, basicamente, mostra mais um dos problemas que a gente tem quando há uma certa terceirização, porque ainda está sendo apurado, mas ao que parece, a empresa terceirizada foi que colocou a droga dentro desse carro da Receita, mas não dá para saber, então é muita coisa a ser analisada aí. Então eu queria mostrar a matéria, Ana, para a gente falar um pouquinho dela, mas basicamente na parte do que aconteceu, mais uma vez, que essa parte é muito boa, né? Eu gosto muito quando o UOL trata disso. Vamos lá, tá lá a matéria. Polícia Militar apreende 30 quilos de drogas em carro da Receita Federal na Grande São Paulo, de Gilvan Marques e Herculano Barreto Filho, do UOL. Tá lá, ó, a caixa. Embaladinho na caixa, tudo, né? Tinha nota? Pois é, né? Era para consumo próprio? E aí, como é que fica? Vamos ler o que aconteceu ali? O que aconteceu? Agentes do 15º Batalhão fizeram a apreensão. O UOL apurou que policiais visualizaram uma viatura da Receita Federal entrando na comunidade do Jardim Bananal e realizaram abordagem na estrada do Elenco, com o cruzamento da Clarice Lispector em Guarulhos. Cerca de 30 quilos de cocaína foram apreendidos. Uma pessoa foi detida. É pouco. Aos policiais, o homem alegou ser funcionário terceirizado e que pegou o carro da Receita para fazer o transporte da droga até a comunidade. Pois é. Então, assim, basicamente é muito louco isso, né? Algumas perguntas, como piada, a gente já pode fazer, né? Tipo assim, a polícia vai cobrar o imposto da Receita, como é que fica a relação entre elas? A droga tinha nota fiscal, enfim, são zoeiras que a gente faz, mas que basicamente, ao meu ver, e aí é isso que eu suspeito, porque, assim, isso foi feito em Guarulhos, região de Guarulhos. Lembra daquelas duas brasileiras que foram para a Alemanha e aí trocaram a bagagem dela com drogas e etc? Aham. Ou seja, naquela época, o que tinham falado? Eram pessoas terceirizadas do aeroporto de Guarulhos. Agora estão falando que são terceirizados da Receita Federal. O que eu acho o maior absurdo, e é isso que eu quero falar para vocês, é o seguinte: está aqui um exemplo do porquê que a terceirização é ruim. Porque aí você coloca como terceirizado, tira a responsabilidade do órgão, tira a responsabilidade sobre os procedimentos de idoneidade, né, do local, e com isso você causa mais insegurança para a sociedade. Você tem uma Receita Federal que está traficando. Porque, assim, não dá para dizer que não é Receita Federal, porque é terceirizado, mas em que órgão aconteceu?
porque o carro da Receita Federal é um carro que, em tese, ele não pode ser sequer vistoriado porque é de um órgão público, é de um órgão federal. Você não vai mexer nisso. Então, assim, é meio absurdo o que acontece, e aí entra aquela situação. Porque, assim, às vezes no Brasil, o pessoal só se dói quando mexe com classe média alta para rico. E é isso que eu quero provocar, então. Tipo, a classe média alta e o rico pode ter a sua mala trocada por uma mala de cocaína. E aí? Ter terceirizado em Guarulhos é bom? Porque aquele negócio, o que eu acho absurdo e que eu não acho legal a gente tratar, é como se trabalhador fosse peça de engrenagem, que quando quebra a gente troca. Não é assim que o trabalhador tem que ser tratado. E segundo, quanto mais próximo o vínculo com a pessoa, mais aquela pessoa tem um engajamento com aquele órgão, com aquele local. Você tem uma pessoalidade necessária para os trabalhos sérios. Só que o problema é que quando você terceiriza, aí o pessoal, não, era uma terceirizada, como se a Receita Federal não tivesse responsabilidade. Então, assim, nesse caso, parabéns para a Polícia Militar, que conseguiu identificar uma atuação ilegal. Provavelmente, obviamente que isso vai depender da investigação, mas provavelmente essa droga ia ficar na comunidade e alguém ia colocar dentro de uma mala de alguém no aeroporto de Guarulhos, de terceirizados também com isso, e você, com isso, você tem toda uma rota da droga que, você vê, não passa pela pessoa pobre. Isso não vai passar por aquela pessoa que está vendendo pó ali na esquina. Não é isso. É um sistema muito maior que você vê quem é que consegue manipular a Receita Federal a ponto de conseguir colocar 30 quilos de cocaína num carro da Receita. Aí tem várias coisas mesmo, né, Bruno? A primeira é essa, assim, você cria uma situação em que qualquer coisa você pode culpar o terceirizado, né? E diz, não, é o terceirizado, não é a Receita. Pera, a Receita tem responsabilidade também, senão como é que é o negócio, né? Diz aqui o Itamar no chat, né? Tá, e eu tô precisando de uma empresa terceirizada para assumir as minhas besteiras aí, né, também. Fica fácil, né? Porque é curioso, né? Qualquer coisa que acontece já não é só nesse caso, né? Qualquer coisa que acontece de ruim numa empresa dessas, foi um funcionário terceirizado. Então tá bom. Então, tudo bem, né? Deixa pra lá. Não, é como se não tivesse acontecido, né? E a outra é que você, de fato, também cria a situação para que isso aconteça. Para que esse tipo de coisa aconteça, porque você tem menos vigilância, enfim, tem menos controle sobre o que está acontecendo. Então, criar todo um sistema ali em que você facilita esse tipo de atuação. E, realmente, né? A droga está sendo transportada ali no aeroporto de Guarulhos. Então, ou ela ia ser colocada numa mala, ou ela já tinha sido colocada numa mala. Um dos dois. Uma das duas coisas. Exatamente. Então, assim, acaba que essa terceirização, ela leva o pessoal a uma falsa interpretação, porque não é um terceirizado, foi o aeroporto de Guarulhos que fez isso com as meninas. Se o aeroporto de Guarulhos contratou uma terceirizada, azar deles. Se desse lucro, o lucro ia ser deles. Se desse prejuízo, como é o caso, que tem que ser responsabilizado, deles também. Bom. A mesma coisa que a Receita Federal. A Receita Federal, ela tem que aprender que não é para terceirizar esse tipo de coisa. É para contratar funcionário. Mas o governo federal não está ajudando. Ótimo, vamos brigar com o governo federal. Mas o que não pode é fazer com que, cada vez mais, essa linha da corrupção se estenda. Lembrando que também, né, você privatiza os danos, os custos, os problemas, você privatiza os lucros, as benesses, mas estatiza os danos e os problemas também, né? Porque quando dá problema lá, tipo o aeroporto de Porto Alegre, aí a empresa, né, que está tomando conta do aeroporto diz, olha, não vai dar, não quero mais, agora é seu,
toma, tchau, né? Então, esse tipo de situação nunca funciona pro bem público, sabe? Só ficam os problemas com a empresa e a terceirizada. Já demitimos o funcionário, tá tudo bem, então. Exato, esse é o ponto. Isso aí é um princípio que a gente usa, que é aquele negócio. Levou o boi, tá comendo filé, vai ter que comer o osso também. Ou seja, se você, para qualquer coisa, se você tem um transporte público, seja ele avião, mas seja também ônibus, se tem pouco ônibus em épocas, em horários ruins, né, que não tem tanto passageiro, é responsabilidade de manter o ônibus lá, porque aquilo é um transporte público. Se você não quer roer o osso, então não seja privatizado. Ponto. É isso Exatamente. que eu quero entender. Exatamente. E aí o pessoal do chat está perguntando, eu vou só jogar essa pergunta aqui e nós vamos para o Clube do Fim. Será que foi esse o caso também daqueles 39 quilos num avião presidencial? Será que foi um terceirizado? Fica aí a pergunta. Olá, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Você tem um minutinho para ouvir a palavra do Clube do Fim, não, desculpa, da TV Cringe. Nesse novo projeto, o Meteoro mistura vídeo ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90 para falar um pouquinho de cultura, de arte, de história, de filosofia. É um formato novo, mas que olha lá para o passado, né, para as origens do Meteoro. Você pode dar uma conferida lá e pode se inscrever, mas só se você quiser. Vamos dar uma olhadinha lá no canal? Tá aqui, ó. Tá aqui na tela já para você conhecer a TV Cringe, @TV Cringe Brasil aqui no YouTube. Curtindo lá, seguindo o nosso canal, você ajuda a gente a estabelecer esse lugarzinho para os nossos vídeos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais elaborados, um pouquinho mais aprofundados, que vão ter a sua própria casinha aqui no YouTube. Muito obrigada para quem já apoia o Meteoro Brasil e obrigada para quem vier conhecer o trabalho da TV Cringe também. Beijo, gente. Chat, a gente volta em instantes. Pó, pó, pó? Pó, pó, pó.